Olá, aqui é a professora Hércole novamente, voltando aí com o nosso canal, A Matemática Pode Ser Fácil. Se você gostar do vídeo, põe um like lá. Se você puder se inscrever no nosso canal, se inscreva. E hoje eu vou começar uma série, eu estou colocando as questões que caíram na última FUVEST, a prova 2023, as questões da primeira fase. E a primeira questão que nós vamos fazer é a questão do piano. Eu achei uma questão interessante que algumas questões aparecem assim, né? Ele coloca a teoria da questão na prova, né? Para você entender o processo e pede para você seguir aquele padrão. É um padrão que é desenvolvido na própria questão, né? Então, é uma questão interessante. E essa questão especial, depois de aplicado esse padrão, você vai cair em propriedades de potência. Então, vamos lá? Eu vou compartilhar aí com você o material. Então, vem junto. Só lembrando, nosso canal no YouTube, A Matemática Pode Ser Fácil. Se você quiser se inscrever, fique à vontade. Se quiser dar uma curtida, bacana. E lá no Instagram é o mesmo canal. Belezinha? Então, vamos lá. Essa questão que eu estou falando é uma questão da FUVEST 2023, primeira fase. Na versão K, era a questão de número 30. Na versão Q, era uma questão de número 73. Na versão V, questão de número 36. Na versão X, questão de número 38. E na versão Z, questão de número 46. Vamos lá? Então, vamos para o enunciado. Na teoria musical, o intervalo entre duas notas é medido pela razão entre suas frequências, medidas em hertz. Na escala pitagórica, os intervalos de um tom e de um semitom correspondem respectivamente às razões 9/8 e 256/243. Isso é uma primeira informação importante, é o intervalo aí do tom e do semitom. A soma de intervalos corresponde ao produto das razões. A operação definida. Por exemplo, exemplificando a operação, no intervalo de 2 tons, a razão entre as frequências é 9/8, intervalo de um tom que está escrito em cima, vezes o próprio 9/8, dando 81/64. Percebeu? Ele explicou o processo, explicou como se faz, explicou a teoria. E é isso que ele vai pedir em cima disso. Então, vamos lá. Aí ele dá o desenho aí do piano, né? Olha lá, 9/8, tom, 256/243, semitom. Então, vamos lá. Em um instrumento afinado de acordo com a escala pitagórica, explicada anteriormente, se o intervalo entre uma nota de 220 Hz e outra de 990 Hz é composto de M tons e M semitons, a soma M mais N é igual a... Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria que você percebesse, como é que ele explicou como se mede o intervalo? É a razão entre as frequências. E aqui vai uma observação, dá uma olhadinha no tom 9/8, uma fração maior do que 1. Dá uma olhadinha no semitom 256/243, também uma fração maior do que 1, numerador maior que o denominador. Então, se eu for calcular um intervalo entre uma nota de 220 Hz e 990 Hz, é razoável que eu coloque o 990 Hz como numerador e o 220 Hz como denominador, para que eu tenha uma fração também maior do que 1, condizente com os intervalos de tom e semitom dados no enunciado. Ok? Então, é aí que eu vou começar. Então, vamos lá. O intervalo entre duas notas é medido pela razão. Então, o intervalo entre uma nota de 990 Hz, 220 Hz, está aí. 990 por 220. Cortei o zero, ficaria 99 por 22. Dividir por 11, esse cara dá quanto? 9 meios.
Agora vamos com calma. Esse intervalo, dá uma olhadinha aqui, ó. O intervalo é composto de emitons e emissemitons. E mais uma coisa, os intervalos entre um tom e um semitom correspondem a 9 oitavos e 243 avos. E mais do que isso, a soma dos intervalos corresponde ao produto das razões. Então, se eu tenho n tons, eu vou multiplicar o 9 oitavos por 9 oitavos por 9 oitavos. Quantos fatores eu terei nessa multiplicação? N. É por isso que os n tons serão compostos no intervalo 9 oitavos elevado a n. Acompanhou? Exatamente a mesma coisa para o semitom, só que a fração muda para 256, 243 avos. E se são m semitons, você vai multiplicar por 256 sobre 43 elevado a m. Bacana? Olha para a lousa. Você tem, para a lousa, né? Acostumado. Olha para a tela. Você tem aí uma igualdade. E aqui tem uma coisa interessante, gente. A primeira fração, 9 meios. 9, potência de 3. E tem um 2. Olha para o segundo membro da igualdade. 9 oitavos. 9, potência de 3. 8, potência de 2. Olha para a segunda fração. 256, potência de 2. 243, potência de 3. É aí que você vai se fixar. Ok? Então, vem comigo, acompanha e vamos lá. Eu vou simplesmente arrumar isso. 9, 3 ao quadrado, o 2 fica. Olha para o 9 oitavos. 9 é 3 ao quadrado, 8 é 2 ao cubo. Então, eu vou ter 3 ao quadrado sobre 2 ao cubo, elevado a n. E a outra fração, 256, olha no cantinho lá em cima, ó. Faz a decomposição em fatores primos, para ver quem é o 256. Então, dá uma olhadinha lá, ó. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Conta lá no cantinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 256 nada mais é do que 2 oitava. A potência de 2 que eu queria. E, da mesma forma, olha para o 243. Vamos lá, vamos decompor. Por 3 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Conta lá, 1, 2, 3, 4, 5. 243 é 3 à quinta. E nesse momento você conseguiu na tua equação colocar exclusivamente potências de 3 e potências de 2. É o que permite achar os valores de m e de n. Ok? Então vamos substituir. Quem é o 256? 2 oitavos. Quem é o 243? 3 à quinta. E isso está elevado a m. Ok? Agora eu vou fazer duas propriedades de potências simultaneamente. Olha lá, ó. O 3 elevado ao quadrado sobre 2 fica. Potência de potência, eu multiplico os expoentes. E potência de uma fração, o n vai tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, na primeira fração, eu vou ter o quê? 3 elevado a 2n, olha lá, o 2 multiplicou pelo n, e 2 elevado a 3n, o cubo multiplicou pelo n. A mesma propriedade na segunda fração, 2 elevado a 8m sobre 3 elevado a 5m. Ok? Agora olha para a tela. Quase que eu ia falar para a lousa novamente. Olha para a tela e acompanha. Você não tem uma divisão de potências tanto de 2 quanto de 3? Divisão de potência de mesma base, o que você faz? Mantém a base e subtrai o expoente. Então, vamos lá. O que vai aparecer? 3 elevado a 2n menos 5m. Acompanhou?
E no denominador, 2 elevado a 3n menos 8m. Professor, por que você colocou o 3 no numerador e o 2 no denominador e não ao contrário? Para ficar condizente com a fração que eu tenho antes. Então, olha que interessante. A possibilidade que eu vou ter para essa igualdade, se você olhar que a potência, numerador, potência de 3 e denominador, potência de 2, é que 2 a 2 eles são iguais. Então, com isso, olha as potências de 3. 2n menos 5m, que é a potência no segundo membro da igualdade, tem que ser igual a 2, que é a potência no primeiro membro da igualdade. E 3n menos 8m tem que ser igual a 1, que é exatamente o quê? A potência de 2 no denominador. Conseguiu acompanhar? E agora eu tenho o quê? Um sisteminha a ser resolvido nas mesmas incógnitas n e m. Então, vamos lá? Como é que você pode resolver esse sistema? Ô, gente, a melhor forma, tá vendo que é 2n em cima, 3n embaixo? Você troca os coeficientes e deixa um deles negativo. Porque se eu multiplicar a primeira equação por 3 e a segunda por menos... Só um minutinho, que a minha caixinha de aqui está me atrapalhando. Então, se você multiplicar a primeira equação por 3, a segunda equação por menos 2, como é que eu fico? Ó? Primeira equação, olha lá, o que eu tenho? Vamos ajeitar um pouquinho aqui, esse para lá, esse para cá, e vem junto. Ó. 3 vezes 2n, 6n. 3 vezes menos 5m, menos 15m. E 2 vezes 3 dá 6. Essa é a primeira equação. E a segunda equação por menos 2? Por que menos? Para eu poder eliminar o n na soma. Então, 3n vezes menos 2 dá menos 6n, menos 8m vezes menos 2 dá mais 16, e 1 vezes menos 2 dá menos 2. Somei, cortei o n, 16m menos 15m é um m só. Achei o valor de m, que é 6 menos 2. Encontrado o valor de m, só me resta o quê? Achar o n. Então, eu pego uma das equações, por exemplo, essa de baixo. Então, olha lá, ó, 3n vezes 8 vezes m, só que o m é igual a 4, então está substituído. Esse cara é igual a 1. 8 vezes 4, 32, está negativo do lado de cá, no primeiro membro da igualdade, passa para o segundo membro positivo, somando. 1 mais 32 dá 33, então eu vou ter 3n igual a 33, passei o 3 dividindo, o n é igual a 11. M igual a 4, n igual a 11. Dá uma olhadinha o que ele pergunta aí no enunciado. Olha lá, ó. Qual é a soma de m com n? Então, a soma de m com n será quem? 4 mais 11 dá 15, o que corresponde à sua alternativa C. Ok? Questãozinha da FUVEST, resolvida aí para você. Em breve estará toda a FUVEST 2023 aí no nosso canal. Ok? E se você, aluno, está precisando de uma forcinha aí em matemática, que é uma aula particular, alguma coisa assim, dá um toquezinho para mim, manda uma mensagem aí no Instagram, que a gente pode se entender. Ok? Beijo para todos, muito obrigado pela atenção, aguarde os próximos vídeos e a gente está no ar. Ok? Valeu, gente. Beijo para todos. Até.